Oi, pessoal! Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como é que a gente faz o pré-dimensionamento dos nossos elementos estruturais. Então, como primeiro pré-dimensionamento que eu vou falar para vocês é o da laje maciça convencional de concreto armado, aquela em que a laje ela vai descarregar nas vigas, que por sua vez vão descarregar nos pilares, certo? Lembrando, gente, que a gente está falando de pré-dimensionamento, ok? Pré-dimensionamento é um dimensionamento que a gente inicialmente vai colocar para a gente poder fazer o nosso passo a passo do projeto estrutural, como a gente já tinha falado. Então, o pré-dimensionamento ele é meio que um chute, ele é meio que um chute dado por pessoas que na prática já viram que esses valores faziam sentido, certo? Então, quando a gente tem aqui a nossa laje maciça bidirecional, como é que a gente vai calcular ela? A gente vai, no caso, pegar o nosso LX, onde lembrando que o LX ele vai ser sempre o menor vão, certo? LX não tá querendo dizer que é eixo Y e X, e sim menor vão. Nesse caso aqui, ó, vocês podem ver que o menor vão ele tá direcionado onde seria a vertical, certo? Então, a gente vai pegar esse nosso LX e vai dividir por 40, certo? A laje maciça é essa aqui que vocês podem ver nesse exemplo, como ela sendo feita, ok? Então, pegando esse exemplozinho básico aqui, a gente tem uma laje de 2 por 3 metros, certo? A gente vê aqui que o LX, no caso, ele está nessa direção, né? O vão menor, LX igual a vão menor, ok? Então, a gente vai pegar esses 2 metros, e a altura da laje é só a gente aplicar nessa fórmula que vai ser o nosso vão menor sobre 40, né? 2 sobre 40, 0,05 metros, que daria o valor de 5 centímetros. Lembrando que isso é pré-dimensionamento, não necessariamente a gente vai usar nesse valor, certo? 5 centímetros, por exemplo, é um valor que não condiz com o que a nossa norma NBR 6118-2014 ela pede, certo? O que a nossa norma pede? Essa figura aqui ela mostra um pouquinho, mas eu vou mostrar diretamente da norma já já. Para laje de cobertura, para aquela laje que não vai ter nada em cima, nada que eu digo em termos de utilização de pessoas, certo? Laje de cobertura 7 centímetros. A laje de piso é 8 centímetros. Lembrando que a gente tem que ter o cuidado do seguinte, você está fazendo aqui sua casa de um primeiro andar. Se no futuro tu vai pensar em fazer o teu segundo andar, é melhor tu fazer logo uma laje de 8 centímetros, porque ela já está na norma e você já dimensiona ela toda para a espessura certa. A cobertura eu vou usar 7 centímetros para economizar o quê? 1 centímetro de concreto? Então, se você já tem a ideia que você vai fazer futuramente um pavimento de cima, deixa essa laje com 8 centímetros, certo? Então, cobertura 7, piso 8 centímetros, veículo até 30 kN 10 centímetros e veículos maiores 12 centímetros, certo? Isso tudo a gente tira da NBR 6118-2014, que é a nossa norma de projeto de estrutura de concreto, certo? Aqui são algumas das dimensões básicas que a norma utiliza. Então, a gente sempre tem que pensar nisso, gente. A gente vai fazer o pré-dimensionamento, mas a gente tem que respeitar vários critérios. A gente tem que respeitar, por exemplo, a nossa norma, em primeiro lugar, certo? Acima de tudo, ninguém vai trabalhar contra a norma. Se você trabalha contra a tua norma, tu está trabalhando contra tu mesmo, porque se der algum problema, você vai ter que responder diretamente por que você escolheu esse valor, certo? A norma ela já te dá uma certa proteção a esse critério, tá ok? E outra coisa também é você tentar fazer com que toda a tua obra tenha mais ou menos as mesmas dimensões, certo? Você não vai querer fazer uma obra grande com uma laje de 8, outra de 9, outra de 10. É melhor você tentar ali fazer uma uniformidade entre as lajes do que você trabalhar com diferentes lajes, porque apesar de você economizar no concreto, tu vai estar dando muito mais trabalho na tua obra e tu não sabe, tu não vai estar lá para ver como é que isso vai ser feito, certo? Por uma confusãozinha, se por uma diferença, eles não acabam fazendo a coisa errada. Então, a gente, fazendo esse projeto, a gente procura minimizar o erro, certo? Então, você fazendo uma uniformidade nos dimensionamentos dos teus elementos, tu vai estar minimizando o erro que tu vai poder ter na tua obra, certo? Seguindo, gente, aquela ali era para a laje maciça, que é a nossa laje usual. A gente também usa bastante essa laje treliçada que tem
um milhão de nomes, né? A gente chama de treliçada, de valterrana, de trilho, é tanto nome, certo? Que é o quê? É basicamente quando a gente usa a nossa lajota, a nossa treliça, e a gente usa aqui a nossa lajota cerâmica, né? Lembrando que ela também a gente usa essa lajota cerâmica de outras formas. Também é muito utilizado hoje em dia, ao invés dessa lajota cerâmica, o uso desses isopores que tem a mesma função, né? A laje maciça, o nosso dimensionamento vai ser a distância que a gente vai colocar essas lajotas dividido por 25, certo? Então, se a gente tem ali a nossa laje de 5 metros, vai ser 5 sobre 25, tá ok? Essa laje pré-fabricada, essa lajota, ela é bastante utilizada, principalmente quando a gente vai para o interior e quando a gente está tratando de estruturas mais simples, mas ela é muito complicada porque você tem que entender que essa cerâmica ela não tem função estrutural, certo? Ela está ali como somente preenchimento. Então, por exemplo, ela complica muito a questão de tu ter uma versatilidade na tua estrutura. Por exemplo, tu não pode fazer parede em qualquer lugar, porque tua parede, por exemplo, teria que ficar, tô falando muito por exemplo, a tua parede teria que ficar ali onde vai ter um caminhozinho dessas vigotas, certo? Vigota não, perdão, dessas treliças. Então, gente, essa lajota, apesar dela ser muito utilizada, ela tem essas particularidades, certo? Mas assim, é aquela muito que eu falei para vocês também já da cultura construtiva do local, né? Se o teu local ele usa muito esse tipo de construção, então é interessante que se use. Não se preocupem agora, a gente vai ter aula só sobre essas lajotas, sobre dimensionamento, sobre amação. Agora a gente está falando só de pré-dimensionamento, tá ok? Então, para pré-dimensionamento de lajotas, a gente usa o vão dessa nossa lajota aqui, certo? O vão que ela está sendo aplicada, dividido por 25. Outra bastante usada é essa nossa laje nervurada, né? Eu coloquei esse vídeo aqui para mostrar para vocês, mas ela é muito usada porque no momento que você está tirando esse concreto dessa tua região aqui, essa região que está sendo tracionado, que o concreto em si já não estaria sendo utilizado, tu está podendo aumentar o teu vão. Como eu já falei para vocês, o concreto em si ele pesa bastante. Então, no momento que tu está dando essa diminuição no peso, fazendo uma otimização, na minha opinião, linda da estrutura por meio dessas duas lajes nervuradas, tu acaba fazendo com que possa ser criado mais vãos. Como algumas pessoas geralmente têm dúvida, eu coloquei esse vídeo aqui, vou tentar ligar para vocês verem mais ou menos como é que ela funciona, certo? Só um momentinho. Então, isso aqui é mais ou menos... Pode ser feito de algumas formas diferentes, tá, gente? Isso aqui é mais ou menos como é feito a construção dessas lajes nervuradas, certo? Você coloca... Olha só. Você vai colocando essas duas formas. E você coloca desse ponto, é como funciona essa laje nervurada.
Então, gente, a gente viu inicialmente o pré-dimensionamento dos 3 tipos de laje, né? Laje maciça, laje nervurada e laje treliçada. E agora, gente, a gente vai fazer o pré-dimensionamento de vigas, certo? Para quem esqueceu, as vigas são as estruturas que estão recebendo a laje, certo? Elas recebem o carregamento das nossas lajes e, por sua vez, o papel delas é enviar esse carregamento para os pilares, certo? A nossa viga, ela geralmente funciona à flexão, certo? Ela funciona à flexão e ao esforço exalhante, ok? Eu já falei isso na aula passada, mas vale reforçar que o pré-dimensionamento da viga, ela está muito ligado à deformação, certo? Como eu falei para vocês, geralmente a questão da viga não é o quanto ela aguenta de esforço cisalhante ou de flexão. De flexão pode ser mais para se você tem uma viga muito carregada, um pavimento que é de supermercado, algo do gênero. Mas para essas nossas estruturas normais, geralmente esse pré-dimensionamento que a gente fala, ele é muito ligado à deformação. Porque pelas vigas, muito geralmente, estarem debaixo das paredes, isso faz com que a deformação que ela possa sofrer seja pequena, certo? A gente falou também nas aulas passadas a questão do estado limite último, que é quando a estrutura chega à ruína, o estado limite de serviço, quando ela não mais presta ao serviço que ela foi esperada. Então, quando a gente tem uma viga que ela se deforma de tal forma que a nossa parede racha, dali ela não está mais aplicando, ela não está mais funcionando ao serviço que a gente queria, certo? Então, gente, a nossa viga tem essas duas formas básicas, certo? Quando a nossa viga ela tem vários vãos, certo? Ou quando a nossa viga ela é biapoiada, certo? O que a gente mais vê na prática, o que mais se usa mesmo é esse pré-dimensionamento básico do L sobre 10. Onde quem é o L? O L é esse vão que a viga está atuando, certo? Vocês estão vendo aqui com minha linha reta, certo? Então, você vai ter o vão da viga dividido por 10, ele vai ser o teu pré-dimensionamento, tá bom? Por isso que na aula da concepção estrutural, a gente sempre falou que os pilares e as vigas, eles ficam ali entre 3 e 7 metros. Por quê? Porque menor que 3 metros tu vai ter muitos pilares próximos e maior que 7 metros tu vai ter vigas muito altas. E isso geralmente atrapalha no ponto de vista da tua arquitetura, certo? Então, essa questão, você pega ali um vão de 8 metros, daí tu já vai ter uma viga que é sobre 10, vai ser 8 metros, vai ser 80 centímetros. Então, é uma viga muito alta, certo? Às vezes não tem problema, às vezes tua viga vai ser tampada ali pelo teu forro, às vezes ela vai estar na parede, certo? Mas tem muito essa relação de para quem é que você está projetando, qual é o nível do seu cliente, qual é o tipo de obra, é uma obra residencial, é um mercantil. Por exemplo, o mercantil já não tem tanto esse problema de mostrar a estrutura, certo? Geralmente, às vezes eles até fazem questão mesmo para você ter aquele ar de uma estrutura mais robusta, certo? Mas então, vai ter essa questão de depender de para onde tua obra vai. Continuando. Quando tu tem uma viga que ela é uma viga que só tem um vão, você vai usar esse L sobre 10, tá ok? Quando tu tem uma viga que tem mais de 3 vãos, como é que você vai fazer? Nos vãos extremos, que seriam nesses casos esse e esse vão aqui, você vai usar o mesmo L sobre 10, certo? Então, para esses vãos que estão nas extremidades, meu Deus, que horrível. Nas extremidades, você vai usar esse L sobre 10. Mas para os vãos internos, esses vãos que estão no meio, você vai usar esse L sobre 12. Ok? Eu sei que ficou horrível, mas vocês veem lá direitinho no slide. Esse exemplozinho, ele é bem básico. Ó. Você tem essa viga
que você tem esse vão externo e esse vão interno, né? Que seria o nosso vão externo, vão externo, vão externo, ok? Então, você vai aplicar, ó, esse aqui é um vão externo, então, L sobre 10, 2 sobre 10, 0,2. O outro vão externo, na mesma forma, 3 sobre 10, 0,3. Agora, você vai fazer o vão interno. Vão interno, a gente usa nosso L sobre 12. Então, 4 sobre 12, 0,33. Então, você pode pegar ali, eu vou aqui usar pelo meu vão maior, por exemplo, 0,33, ninguém usa 33, geralmente a gente usa múltiplos de 5. Então, eu usaria 35 centímetros. Você pode falar, mas professora, e se eu usasse esse 0,3, ele está errado? Não, não tá. Por quê? Porque é pré-dimensionamento. Ponham isso na cabeça. Não quer dizer que vai ser o valor final. Você pode até geralmente botar um pouquinho mais para baixo e depois da tua verificação, tu vê se vai funcionar ou não, certo? Eu falei para vocês na aula passada, é melhor que você talvez bote lá um valor um pouquinho mais para baixo, ao invés de botar aqui e arredondar para cima, que eu escolhesse esse 0,3, daí eu faço a verificação, verifico minha viga, para o estado limite último, estado limite serviço. Se der certo, então pronto. Então aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou otimizando. Aqui eu estou usando uma altura menor que pode ser que segure a minha estrutura da forma que eu quero. Ok? Lembrando que quando você for fazer isso para a sua arquitetura grande, é normal que as tuas vigas dê vários valores diferentes. Você vai ter 20 centímetros, 25, 30, 40, certo? Mas a mesma coisa da laje. É importante você entender que se tu usa várias formas diferentes, tu vai estar complicando na hora da tua construção. Então é melhor você escolher ali mais ou menos 2 alturas de viga que sejam interessantes para a sua casa, certo? E daí você faz essa verificação, ok? Para você não ter várias formas e tu complicar para a parte do construtor, certo? Balanço. Gente, essa aula, essa parte 1 dessa aula é a mesma que a gente teve na aula passada, mas como teve toda essa parte dessa pandemia, essa coisa toda, então eu estou refazendo ela para caso vocês tenham dúvidas, certo? Então, lembrando, quando a gente tem uma laje em balanço, o que é uma laje em balanço? É quando a gente tem uma laje que ela só vai ter aqui o nosso apoio de terceiro gênero, certo? Uma laje que vai funcionar dessa forma aqui. A gente vai ter aqui um momento que vai funcionar dessa forma, tá ok? Então, quando a gente tem uma laje de balanço, a gente só tem um apoio maior que está segurando esse balanço, certo? A gente diz que a laje em balanço ela é uma laje que ela não tem pai e mãe, ela é uma laje sozinha no mundo. É triste, mas é a realidade, certo? Então, essas lajes a gente penaliza ela quando a gente vai fazer o nosso pré-dimensionamento. Se nas lajes que são só um vão a gente usa L sobre 10, as lajes em balanço a gente duplica, né? A gente usa L sobre 5. Então, gente, nesse nosso exemplozinho aqui, a gente tem esse vão que está interno, que tem 5 metros, certo? E esse vão que está aqui, que está externo, que é o nosso balanço, que tem 3 metros, né? No balanço, a gente vai usar essa equação. E no de 5 metros, que é o interno, a gente vai usar aquele L sobre 10, certo? Por que não L sobre 12? Porque ali não é um vão intermediário com vãos contínuos, certo? Aqui a gente está trabalhando com o balanço, então é um pouquinho diferente. Então a gente usa mesmo aquele L sobre 10, certo? Então, 5 sobre 10, 0,5, 50 centímetros. 3 sobre 5, que é o do balanço, igual a 0,6, 60 centímetros, né? Então a gente pode dizer que a altura da viga aqui estaria 60 centímetros, que seria mais ou menos o maior, certo? Respeitando aqui o nosso balanço por conta da penalização dele por ele ser uma pessoa sem pai e sem mãe. Então, gente, a gente falou muito dessa questão dessa altura da viga. Vocês viram que a gente está pré-dimensionando, no caso, a altura, né? A viga, ela é base e ela é a altura. O comprimento, é claro que é a extensão. Mas, basicamente, pré-dimensionamento, a gente está falando de base e de altura, certo? A altura que depende do seu comprimento. Quando a gente está falando de altura da viga, a gente também tem que ter ideia a questão do nosso pé direito. Quem é nosso pé direito? Nosso pé direito
essa distância que ela vai de piso. Ixi, tá vendo aqui? Isso aqui é uma reta, tá, gente? Era melhor do jeito que tava, mas enfim. Vou apagar aqui. Ela é essa coisa aqui, essa distância de piso a piso, tá, pessoal? E esse pé direito, principalmente quando você está trabalhando de edifício, eles são limitados, porque quanto menor o teu pé direito, mais tu pode ter andar de apartamento, mais tu está ganhando aí na tua área de venda, tá certo? Se você não tem muito porque tem um pé direito baixo, se você não tem essa limitação, é interessante o pé direito mais alto, porque tu tem uma estrutura mais confortável, tu tem uma estrutura, de repente, tu pode trabalhar mais com questão de design de interiores, enfim. Mas a altura da nossa viga ela é bastante limitada por essa questão do pé direito, que nos nossos edifícios usuais ele tem essa altura de 2,80 m, 2,80 m até 3 metros mais ou menos, certo? Por conta disso, geralmente as limitações de altura de viga para edifícios são entre 60 e 80 centímetros, ok? Dependendo do teu pé direito, mas o normal é 60 e 80 centímetros no máximo, tá certo? E também você tem aqui, a gente falou muito da altura da nossa viga, né? A altura da nossa viga que é do começo ao fim dela. Mas também tem a questão da largura da nossa seção. Essa largura dela, geralmente os arquitetos querem que ela fique dentro dessa nossa parede, que nem sempre é o possível, mas é o que se tende, ok? Então, quando a gente vai trabalhar com ela, a gente tem que lidar com algumas questões, que são quais? A largura mínima, de novo, NBR 6118, atualmente 2014, tá certo? Nossa norma de projeto estrutural. Essa nossa norma diz que a nossa viga, a largura mínima dela é de 12 centímetros, tá ok? Para vigas comuns. E para vigas paredes, que a gente não vai estudar aqui devido ao teor do curso, 15 centímetros, certo? Mas agora eu quero que vocês pensem um pouco comigo essa questão dessa viga de 12 centímetros, tá? Além da gente pensar que a viga ela só pode ter 12 centímetros, que se vocês pararem para pensar, se vocês pegarem uma régua, vocês vão ver o quanto é pouco 12 centímetros, vocês também têm que respeitar esses dois critérios, que é quem? O cobrimento mínimo da tua armadura, certo? E o espaçamento mínimo entre as barras, tá ok? Só para fazer uma revisão, o cobrimento é essa distância que tem entre a armadura, certo? Nossa armadura de aço e o nosso concreto, essa parte livre do concreto. Esse cobrimento ele depende muito geralmente primeiro do tipo de elemento estrutural, se você está trabalhando com viga, se está trabalhando pilar, com laje, isso vai variar, certo? O cobrimento de viga pode ser diferente da laje, diferente pilar, diferente da fundação. E, além disso, tem a relação do ambiente em que tua estrutura está inserida. Nós, do Nordeste do Brasil, geralmente estamos em uma região de praia, certo? Uma região de maresia. O que acontece nessa região? O índice de corrosão das armaduras é maior por conta da própria maresia, ok? Então, isso interfere no teu cobrimento. O teu cobrimento vai ter que ser maior. Quanto maior o cobrimento, mais teu ferro está protegido, certo? Você não pode perguntar, professor, porque a gente não aumenta muito esse nosso cobrimento. Quem não bota um cobrimento de 5 centímetros, 6 centímetros? Porque tu tem que pensar que a gente está otimizando. Se a gente bota um cobrimento muito grande, além de aumentar o peso da nossa estrutura, a gente também está aumentando o preço, certo? Então, o cobrimento ali, vamos deixar o cobrimento que a norma tá. Se quiser colocar um pouquinho a mais, tá ok, mas se quiser colocar menos, não vamos fazer contra a norma, certo? Então, vamos lá. A gente está com essa nossa viga, que na nossa suposição tem 12 centímetros, que seria a largura mínima que a norma deixa, certo? Então, tu tira aqui o cobrimento. Esse cobrimento aqui na área de maresia para a viga é em torno de 3 centímetros. Então, só de cobrimento, tu já está perdendo 3 centímetros de um lado, mais 3 centímetros do outro, certo? 3 centímetros, 3 centímetros. Aí tu ainda pega o diâmetro do teu estribo. Aí tu ainda pega o diâmetro da tua armadura. E ainda tu vai pegar o espaçamento das barras, porque tu tem que ter um espaçamento mínimo entre as tuas barras para que tu possa ter a vibração do teu concreto. Então, tu não pode ter uma viga que tu vai socar a armadura em todo canto e vai querer que o concreto ele se desenvolva, que ele não vai
ele não vai, ele não vai, oh, mano, perdão, ele não vai de uma forma homogênea chegar a todos os pontos. O importante é que o aço e o teu concreto ele funcione como uma estrutura só, certo? Então, se tu tem muita armadura, se tu não consegue fazer a vibração do teu concreto de uma forma adequada, tu vai ter problema. Por isso que você tem esse espaçamento mínimo entre barras. Então, gente, se a gente bota essa barra de 12 centímetros, esse espaçamento mínimo, mais o diâmetro da barra em si, tu vai ver que tu vai ter pouquíssimo espaço para colocar a barra. Então, geralmente, não é nem porque os 12 não seguram, mas é porque tu não vai ter espaço suficiente para colocar a tua armadura. Tá entendendo? Então, 12 realmente é muito pequeno. Você tem que fazer esse estudo, porque geralmente uma barra de 12 centímetros, você botar 3 ferros em uma camada, dependendo do ferro, já não funciona. Tá ok? Então tem que fazer esse cálculo direitinho e ver o que é que dá certo. O que é que dá certo, que tipo de armadura tu vai colocar. Mas é isso, a norma fala. Mínimo de 12, certo? Cabe nós ter o bom senso de ver o que é que vai funcionar para a nossa estrutura. Sobre o pré-dimensionamento dos pilares, existe uma metodologia que ela é bem conhecida para fazer esse pré-dimensionamento, que é qual? Que é a metodologia da área de influência. Essa metodologia, ela se baseia tanto em qual é a área que vai estar influenciando esse teu pilar de acordo com a área que está circulando ele, certo? É uma forma bem geométrica mesmo de se fazer essa averiguação. E também vai depender ali da posição do teu pilar, né? Porque a gente sabe que os pilares, por exemplo, os pilares que estão em cantos de edificação, eles são pilares que têm um carregamento, um tipo de flexão mais complicado do que os pilares que estão em canto, certo? Contudo, o que acontece? Essa metodologia é um pouquinho mais complicada e também quando a gente está trabalhando com casas de pequeno porte, geralmente os nossos pilares eles se ficam ali pela dimensão do mínimo, né? Que é essa dimensão que eu vou falar agora para vocês. Tá ok? Mas de toda forma, o que a gente está fazendo aqui é um pré-dimensionamento, não é um dimensionamento final. Então, se fosse o dimensionamento final, a gente iria, é claro, ir ali pela metodologia certa. Mas aqui também não é uma metodologia errada, é só uma forma mais simplificada da gente conseguir a mesma coisa, que é a pré-dimensão do nosso pilar, certo? Então aqui eu vou simplesmente pedir para vocês prestarem atenção na seguinte recomendação da NBR 6118-2014, certo? Que é a nossa NBR de concreto. O que, que ela fala? Ela fala nesse item 13.2.3 que a dimensão mínima de um pilar ele é de 19 centímetros, certo? Fala, professor, mas eu já vi pilares com uma das dimensões menores do que essa. Tudo bem. O que acontece? Que essa norma, ela deixa que o teu pilar de dimensão mínima seja até 14 centímetros. Ou seja, uma das dimensões pode ser de 19 até 14. Contudo, ele fala que a área total desse teu pilar tem que ser necessariamente 360 centímetros quadrados, certo? E esse carregamento ali, quando a gente for passar para a parte de dimensionamento do pilar, esse carregamento ele vai ser majorado. Mas em resumo é isso. Você pode fazer um pilar de 19 por 19, por exemplo, mas se você quiser diminuir uma das dimensões, você tem que garantir que a área deste teu pilar seja 360 centímetros quadrados. Então, seguindo essa lógica, a gente tem aqui, por exemplo, esse nosso pilar de 19 por 19. A gente está vendo aqui que ele está indo pelo que a norma fala. Ele está indo aqui para os 361 centímetros quadrados, né? A área aqui de uma seção retangular quadrática, base vezes a altura. Daí, se eu quisesse, por exemplo, usar um pilar de 14 centímetros. Devido à minha arquitetura, devido a alguma questão na minha casa, devido a uma compatibilização, eu quero que uma das minhas dimensões seja 14 centímetros. Não tem problema. Futuramente você vai ter que majorar. E além disso, você tem que garantir que esta tua área seja de 360 centímetros quadrados. Então, te falta aqui só descobrir qual vai ser a tua altura, certo? Né? Então, a gente tem aqui 14 centímetros a nossa base, né? Então, qual é a nossa altura? Aí, gente, é um cálculo bastante simples. A gente tem que a área é igual a base vezes a altura. E a gente tem que essa nossa área, base vezes a altura, tem que ser maior ou igual a 360.
Então, como a gente tem aqui o valor da nossa base, que é 14 centímetros, a gente vai manter esse A aqui, que é a altura que a gente quer descobrir, e vai passar esse 14 dividindo. Então, a área vai ser 360 dividido por 14. Centímetro quadrado corta com centímetro. Então, tu vai ter aqui uma altura de 25,71 centímetros. Sendo que aí 25,71 centímetros se utiliza na realidade? Não, né? A gente vai ali geralmente arredondar, fazer uns 26, né? Então, esse pilar de 14 centímetros estaria na norma desde que a gente usasse ele de 14 vezes 26. Já lembrando, deixando anotado para a gente majorar lá no futuro, de acordo com essa variação de altura que a gente colocou, né? Lembrando que um pilar mais esbelto, ele tem ali uma tendência maior de fazer o fenômeno da flambagem, né? Que é quando você tem uma estrutura esbelta agindo sob compressão, ela tem a tendência de flambar. Aí daí vocês podem falar, professora, mas na obra eu vi um pilar menor, eu vi um pilar que era de 12 por 12, 14 por 14, eles estão errados? Bem, eles estão ali indo contra a norma, né? A gente sabe que a norma ela está ali para ajudar a gente, ela está ali para fazer com que o que a gente está fazendo esteja resguardado por lei. Então, a pessoa que está indo contra a norma, contra essa recomendação, ela está se colocando a risco caso aconteça alguma coisa futuramente na edificação dela, certo? Então, sobre pré-dimensionamento, gente, basicamente é isso.